Usar sequência ao exercício, agora a gente já sabe o que? O que nós sabemos? Que a raiz que nós queremos, ela está no intervalo entre 5 e 6. Então nós vamos aplicar o método da bissecção para determinarmos esta raiz com um erro menor do que 0,02. Então é isso que nós temos. Vamos aplicar o dispositivo. Eu já tenho previamente aqui a nossa tabela, então vamos preenchê-la. O A e o B são os extremos desse intervalo, ou seja, o A vale 5, o B vale 6. O X médio, então o X médio vai ser A mais B dividido por 2, ou seja, 11 dividido por 2, que vai ser 5,5. Então, preenchendo aqui a nossa tabela, 5,5. O f de A, o que é o f de A? É substituir na função temperatura o t valendo 5. Então, t valendo 5, a gente tem ln de 5 mais 1, mais 5 vezes 5, menos 30. Então, a gente já fez isso previamente. Isso nos dá como resultado menos 3,21. Então, f de A menos 3,21. F de B, então substitui na função o t pelo valor de b, que nesse caso é 6. Então a gente tem ln de 6 mais 1 mais 5 vezes 6 menos 30. A gente já fez isso e nós obtemos o seguinte resultado: 1,95. Então, completando a tabela, 1,95. Agora a gente vai calcular o f de x médio. O que é o f de x médio? É você substituir na função para o valor de t o x médio. Então, x médio 5,5. Então, ln de 5,5 mais 1 mais 5 vezes 5,5 menos 30. Então, calculando isso aí, a gente tem como resultado menos 0,63. Então, menos 0,63. Essa coluna do epsilon é o erro. Como a gente está no primeiro x médio, então a gente não considera esse erro, porque eu não tenho um x médio anterior, então não estamos considerando. Agora a gente vai fazer um teste para continuarmos. O teste é o seguinte: eu vou fazer o produto de f de 5 vezes f de 5,5. O que significa isso? Significa o produto entre f de A e f de x médio. E eu percebo que o f de A vezes o f de x médio, isso dá um valor maior do que zero. Agora, o f de x médio é f de 5,5 vezes o f de B, que é 6. Quando eu multiplico o f de B vezes o f de x médio, a gente tem como resultado um valor negativo, porque eu tenho 1,95 que multiplica menos 0,63, o resultado, por enquanto, não nos interessa. O que interessa é que o resultado é negativo. Então, quando eu observo essa condição aqui, significa que nós vamos descartar o valor de A e vamos substituir o valor de A pelo valor de x médio. Então, agora, a gente vai
considerar o A como 5,5 e o B continua 6, ok? Então agora a gente vai ter um novo x médio. O que é esse x médio? O x médio vai ser 5,5 mais 6 dividido por 2. Isso vai nos dar como resultado 5,75. O f de A. O f de A. O nosso A agora é 5,5. Então, eu substitui o 5,5 na função. A gente já fez isso. Então, eu tenho como resultado menos 0,63. A gente já fez isso aqui, ó. Agora o f de B. O B ele não mudou. O B continua 6. Então, só utiliza o nosso resultado, que é 1,95. Agora o f de x médio. Esse f de x médio a gente não fez ainda, então vamos lá. O x médio é 5,75. Então, 5,75. Nosso t agora é 5,75. Substitui na função o t valendo 5,75. Então, eu tenho ln de 5,75 mais 1 mais 5 que multiplica 5,75 menos 30. Isso nos dá como resultado 0,67. Então, completando a tabela, 0,67. A gente vai fazer a mesma análise que nós fizemos anteriormente, o mesmo teste. Ou seja, eu vou multiplicar o f de A, vezes o f de x médio. E eu percebo que o f de A vezes o f de x médio, eu vou ter como resultado algo negativo, menor do que zero. Então, o que significa isso? Significa que eu vou permanecer com o meu A. Então, completando a nossa tabela, o A permanece 5,5. E o B vai mudar. Para quem? Para o meu x médio anterior, ou seja, 5,75. Agora a gente repete todo o processo novamente. Agora, por que nós estamos fazendo mais uma linha, mais uma iteração? Porque eu acabei não fazendo aqui, mas vamos lá. Eu tenho que calcular o erro, ó. Quem é esse erro? Esse erro, o erro vai ser exatamente o módulo do x médio menos o x médio menos 1. Ou seja, o x médio menos o x médio anterior. Então, o nosso erro vai ser 5,75 menos 5,5. Então, isso nos dá como resultado 0,25. 0,25. Então, a gente vai completar aqui, ó. 0,25. 0,25 é maior do que 0,02. Então, a gente continua realizando o nosso cálculo. Por isso que nós fizemos novamente o teste e fizemos a opção de continuar com o A e mudar o B para o novo x médio, que é 5,75. E a gente vai fazer novamente. O x médio vai ser 5,5 mais 5,75 dividido por 2. Isso nos dá como resultado
5,62. O F de A, o A é 5,5. A gente já fez esse cálculo, então isso a gente já tem como resultado. Vamos preencher 0,63. O F de B, o B é 5,75. Então, substituindo na função, a gente já tem também isso. A gente já calculou e a gente viu que é 0,67. O F de x médio, então é substituir o x, né, o t, por 5,62, que é o nosso x médio. Então, na função, o t valendo 5,62. Então, a gente tem ln de 5,62 mais 1 mais 5, que multiplica 5,62 menos 30. Isso nos dá como resultado menos 0,01. Menos 0,01. Vamos calcular o erro. Aqui é o nosso primeiro erro. Segundo erro vai ser 5,62 menos 5,75. Isso nos dá como resultado, está em módulo, né? 0,13. Eu quero fazer só uma correção. Na verdade, o exercício ele fala de um erro que na verdade é menor do que 0,2 e não 0,02. Então 0,2 é sempre para este erro que a gente vai estar observando. Então 0,13 é menor do que 0,2. Então, nós podemos parar. E, dessa forma, nós determinamos a raiz que nós queremos, né? Ou seja, portanto, a raiz procurada é t igual a o último x médio, então 5,62 para um erro menor do que 0,2, o erro proposto pelo exercício. Então, com isso a gente finaliza nosso exercício. Nós determinamos o t necessário, 5,62, para que a temperatura da caldeira chegue a 30 graus Celsius. Então, muito obrigado, até a próxima.